Olá, humanos, eu sou a Elizabeth, eu sou sua advogada aqui na Em Teoria e hoje nós vamos falar sobre uma lei que eu amo e é a lei que eu trabalho, basicamente a área que eu atuo como advogada, e é a Lei Geral de Proteção de Dados. Gente, vocês não têm noção do quanto essa lei é importante na sua vida. Você sabe? Bom, deixa eu te dar um adiantozinho. A Lei Geral de Proteção de Dados ela veio regulamentar o tratamento de dados e o uso das informações pessoais colhidas pelas empresas, especialmente na internet, mas não só nela. Você, como dono do dado, precisa saber de que forma ele é ou será utilizado, ou ainda para quem esse dado vai ser repassado, além de prezar pelo uso ético das suas informações. E agora, a proteção dos seus dados pessoais foi reconhecido como um direito fundamental com proteção constitucional. Se você quer entender mais sobre essa lei, fica! Vai ser bom para você! Aproveitando, que tal se considerar se inscrever aqui no canal do Em Teoria? Nós falamos de forma simples e acessível sobre dicas e ajuda de carreira e jurídica, sempre tentando ajudar você a conquistar a vida que você sempre sonhou. Então, ajude o nosso canal se inscrevendo, dando like e compartilhando com as pessoas que você acredita que nós podemos ajudar. Eu ouso dizer que a LGPD, que é a abreviação de Lei Geral de Proteção de Dados, veio mudar a dinâmica legal do país, assim como ela está mudando a dinâmica mundo afora. Muitos países possuem suas leis de proteção de dados, porque atualmente é vital cuidar dos dados das pessoas. E para entender o peso do que são os dados pessoais e o que eles representam, não existe frase melhor do que a dita pelo Clive Hamby, um matemático londrino que é especializado em ciência de dados. Ele disse que os dados são o novo petróleo. Gente, essa frase tem sido repetida constantemente no mundo, o que comprova que os dados são tão valiosos quanto o petróleo. Mas o que são basicamente esses dados pessoais? E o que essa lei veio proteger? E mais, por que isso importa para mim? Gente, essas são algumas das dúvidas que nós vamos responder de forma clara e simples aqui nesse vídeo. O tema é bem profundo, mas é preciso conhecer essa lei e como os dados influenciam na sua vida. E, bom, facilitar o seu entendimento é a nossa função. Não é novidade que estamos vivendo um momento onde estamos completamente conectados quase que o tempo todo. E podemos com certeza definir como essa sendo a era da tecnologia. Considerando esse quadro, é óbvio que a matéria-prima mais utilizada é a informação. Mas qual a informação, você deve estar se perguntando? E se eu te contar que é a sua informação? Através da aquisição de dados pessoais que viram informação capaz de alcançar um objetivo, você se torna um alvo perfeito para uma situação personalizada, completamente para você. Seja uma notícia que vem comprovar uma crença, seja um produto que é feito propriamente para o seu perfil, seja uma necessidade que às vezes você nem sabia que tinha, ou até mesmo um político que pensa exatamente igual a você. Tudo no seu mundo digital é feito perfeitamente para encaixar no seu gosto. E você nem percebe que você está sendo manipulado, porque eles têm todos os seus dados, eles sabem exatamente o que você quer. Então, o problema disso é que você não sabe que eles sabem tudo de você. Essas empresas detentoras de seus dados, elas sabem o que você pensa, o que você tem, o que você quer e o que você vai querer no futuro. Por quê? Porque eles te conduzem. Porque eles querem que você queira. E você nem sabe disso. Vamos usar um exemplo real de uma jornalista que solicitou ao Tinder todos os dados que eles haviam coletado dela. E pasmem, em 4 anos, o Tinder acumulou mais de 800 páginas de dados pessoais dessa usuária. Ela utilizou o app por cerca de 4 anos, e o serviço gratuito coletou dados incrivelmente precisos sobre ela. Segundo ela, o documento que recebeu tinha precisão assustadora
incluindo a localização geográfica determinada por GPS de cada interação que ela teve no app, e textos completos de todas as conversas realizadas com os demais usuários. Ela também comentou que o Tinder rastreou todas as curtidas e fotos que ela tinha no Facebook e no Instagram, inclusive depois da desincronização que ela havia feito no app. Mesmo que a jornalista não tivesse nada a temer, ela ficou assustada com a quantidade de informações que o app tinha sobre ela. Em essência, ela só comprovou que, quando o serviço é gratuito, o produto é o usuário. E o que a Lei Geral de Proteção de Dados traz pra gente? Que bom que vocês perguntaram isso. Desde a coleta, a classificação dos dados, passando pelo seu processamento, armazenamento, uso e compartilhamento com terceiros, até mesmo a exclusão ou duração do armazenamento, a LGPD cria uma série de regulações e exige que aqueles que lidam com seus dados pessoais devem seguir padrões e processos rígidos. A lei também deixa bem claro quem é o responsável por cuidar do dado pessoal, e as empresas precisam colocar à disposição do cliente que trata os dados um canal aberto para onde ele possa solicitar quais dados a empresa possui dele e o que ela faz com eles. Existem na lei alguns pontos que toda empresa deve cumprir desde agora, que são obter o consentimento do usuário para o uso dos dados do cliente. Ele deve autorizar e saber que está autorizando o uso. Também deve ser possível, a qualquer tempo, a revogação desse consentimento. Direito de acesso aos dados. Qualquer cliente tem o direito de poder saber quais são os dados pessoais que aquela empresa possui sobre sua pessoa e quem mais recebeu os dados dele em razão dessa empresa. Também tem o direito ao esquecimento, que as empresas precisam ter um formulário de exclusão de dados que possam ser facilmente acessados pelo cliente e que permita que o usuário seja esquecido, não apenas em seu banco de dados, mas também no banco de dados de seus parceiros, que lembra, ele repassou o dado. As políticas da empresa ou do site têm que estar bem claras, deixando assim óbvio o que a empresa faz com os seus dados, como utiliza e deixando claro qual é a política de privacidade da empresa, mas também de como a empresa coleta e armazena os dados, como trata os dados e captura informações. Tudo precisa estar muito claro para que o cliente consiga saber, ou seja, uma linguagem acessível. É preciso também deixar claro qual é a segurança que aquela empresa oferece para o uso dos seus dados. A empresa precisa deixar claro como ela vai proteger os dados que possui, e não só ela. Os seus parceiros também devem seguir um rígido protocolo de segurança. Dito isso, a lei também requer uma revisão de contratos, onde deve a empresa revisar todos os contratos anteriores à LGPD para adequar ao que a lei preceitua. Gente, esses dados pessoais eles podem ser adquiridos como cliente, mas também como funcionários. Então, toda empresa vai precisar rever todo o seu esquema de cuidado. Todo o dado pessoal que ela tem que proteger. Se ela não proteger, ela vai ser responsável. E olha, falando de responsabilidade, dói no bolso. E olha, vamos deixar claro um ponto, que o uso indevido de dados pessoais de clientes já é fonte de condenações na justiça. Recentemente, o Banco Itaú foi multado pelo Senacom, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, devido a denúncias do Instituto de Defesa Coletiva e do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, que foram feitas em 2019 a respeito de comportamentos abusivos identificados na oferta e na contratação de empréstimos consignados. Sabe aquele ponto onde você do nada recebe aquelas ligações de propostas? Então, os seus dados chegaram naquelas empresas de alguma forma. Esses abusos agora tendem a diminuir. Então, assim, de acordo com o Senacom, o banco permitiu que terceiros, contratados pela instituição financeira, assediassem consumidores idosos, oferecendo empréstimos a partir de dados obtidos sem o consentimento prévio. Esse tipo de contato irritante acontece com o vazamento de seus dados,
e com a LGPD é possível uma redução desse comportamento predatório por parte das empresas. É um assunto complexo, sabe? Mas eu espero realmente que vocês tenham entendido pelo menos o básico, porque a Lei Geral de Proteção de Dados é muito importante. Saber a sua finalidade, que é basicamente proteger os seus dados e a garantia de que não serão utilizados para obter vantagens indevidas por parte de quem te conhece intimamente, mas você sequer sabe. As instituições que possuem os seus dados pessoais, elas têm a responsabilidade em manter os seus dados protegidos, obrigando-os de reparar os danos que causarem ao titular dos dados caso essa informação seja repassada por ele. Ou seja, se alguém causar dano a você fazendo uso dos seus dados pessoais, que você não autorizou o compartilhamento, procure um profissional qualificado para solicitar a reparação no judiciário. E se você é uma empresa, é melhor você correr para se adequar, porque em breve as fiscalizações já vão começar a acontecer. E aí, denúncias podem ocorrer e, gente, é muito melhor estar legalizado, seguir a lei, do que você esperar pelo melhor, sabe? Não tem essa de, ai meu Deus, essa lei não vai pegar, porque a gente já pegou. Não tem como a gente evitar a proteção dos dados sendo um fator tão importante atualmente. Então, é bem melhor você e a sua empresa se adequarem. Especialmente se você trata de dados pessoais sensíveis, que são aqueles dados mais íntimos, como, por exemplo, sexualidade, saúde, etc. Essas empresas tipo consultórios, dentistas, é muito melhor você se adequar, fazer um processo claro, límpido e seguir a lei, porque assim com certeza você vai fazer o melhor para você, para a sua empresa e obviamente para o seu cliente. Existem outros pontos que a lei traz, mas esses são os principais. O que a lei deixa claro é que você precisa saber o que fazem com os seus dados, bem como eles devem ser protegidos. Por isso que todas as empresas precisam se adequar à LGPD, ou então elas correm o risco de sofrerem punições, tanto por parte do cliente, que pode procurar na justiça proteção aos seus dados pessoais, quanto no órgão fiscalizador, que é a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que pode multar a empresa em até 50 milhões de reais por infração. Então é isso, eu espero que vocês tenham conhecido melhor essa lei, possam saber mais ou menos os seus direitos, pelo menos para você ter uma noção. Claramente, esse é um assunto que vamos abordar mais nesse canal, e se você tiver mais alguma curiosidade, tem diversos posts lá no blog, no emteoria.com.br. Nós tentamos, deixar bem claro essa lei, porque é uma lei nova e muito importante. Então você sim deve saber, deve conhecer, porque ter as suas informações, os seus dados pessoais, as suas métricas, dá muita vantagem para uma empresa de oferecer serviços, de fazer propostas que vão soar muito tentadoras, porque eles sabem exatamente as teclinhas que usar para ativar a sua vontade em adquirir produtos. Então, é muito importante que você saiba como os seus dados estão sendo utilizados para que você não seja manipulado de uma forma em que você nem reconheça que está sendo. Então, é muito melhor vocês entenderem a lei e assim poderem seguir ela e exigir que os seus direitos sejam cumpridos. Então é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Espero que continuem acompanhando aqui o canal. Não se esqueçam de se inscrever e deixar um like. Tchau!